Fala aí, galera. Uma, uma boa noite aí a você, um bom dia, boa tarde, sei lá a hora que você está ouvindo aqui. Eu estou gravando aqui esse vídeo, né? Eu sou o professor Leonardo Favarin, trabalho com concurso já há mais ou menos 6, 7 anos, feito pouquinho tempo, né? Eu sou servidor público já há 9, 10 anos, já fui empregado público, já fui temporário, já ocupei cargo efetivo, já ocupei cargo em comissão, perfeito? Hoje eu sou cargo efetivo e cargo em comissão, né? E gostaria de estar falando, né, das notícias que estão ocorrendo, as reformas, tudo isso aí que a gente está vendo no Brasil e também no mundo, né? Protestos, mudança de data de Libertadores, por causa disso, meu Flamengo vai jogar agora em Lima, no Peru, né? Então, eu queria estar falando mais ou menos um pouquinho para vocês em relação, não pelo pensamento político, claro que a gente entra em política, óbvio, a jurídica, né, a partir de legislação, ela tem também um relacionamento político, óbvio, muito grande, mas aqui eu queria falar nos pontos jurídicos, o meu posicionamento em relação ao que a gente está ouvindo falar aí de reforma administrativa, né, a reforma da Previdência que passou, a votação no STF de vedar a prisão em segunda instância, perfeito? Esses pontos aí, agora a gente está vendo muito o servidor público como o grande vilão do Estado, e eu queria falar isso com vocês, exatamente com meus alunos, os candidatos, tudo, exatamente dar um ponto, né, dar o meu ponto, minha visão política, e claro, eu sempre estou aberto para debate, para análises, e isso é muito importante para a democracia, perfeito? A primeira coisa que eu vou trazer aqui o pessoal, algumas pessoas me perguntaram muito sobre a reforma administrativa. Algumas coisas eu li sobre, né, sobre o fim da estabilidade, sobre o congelamento dos salários até equiparar a iniciativa privada, vi também a redução de carreiras, né, algumas carreiras serem suprimidas e ficarem algumas só carreiras, não ficar, hoje tem mais de 300 no governo federal, e a redução para 30, 40, 50 no máximo. E eu queria comentar um pouco sobre isso. A gente sempre fala em famoso regime jurídico único, que já foi abolido, voltou, né? Então, eu queria falar um pouco disso, da reforma da Previdência. Algumas coisas da reforma administrativa eu não li, tá? Porque eu já me policiei em relação a isso. Tanto é que eu falo assim, eu não vou ler mais, porque eu não gosto de sofrer por antecipação, né? Foi assim com a reforma da Previdência, eu comecei a ler, e aí eu questionava. Às vezes a gente tem umas legislações assim, e a gente, na prática, a gente lê, né? E fica sem entender. E quando você bota o efeito prático disso, aí você começa, caraca, mas se acontecer isso, a pessoa não tem esse direito? Não. Aqui na reforma exclui esse direito. Aí você, caraca, e aí você começa a sofrer por antecipação, né? Foi o caso na reforma da Previdência, a gente brincar do aposenta o morto, né? Porque você primeiro, o cara, para gerar a pensão, você tem que aposentar, fazer o cálculo dos proventos e aí sim gerar a pensão. Então você aposentava o morto para depois gerar a pensão. E essas coisas assim que a gente eu sofria por antecipação, a alíquota da contribuição previdenciária, tudo. E aí eu não fiquei mais lendo mais nada sobre essas reformas que viriam. E aí uma dessas, da reforma da administrativa, eu quis ler, né, porque eu sou cabeça dura, e aí comecei a ver. Primeira coisa em relação à estabilidade. A estabilidade hoje será adquirida após 3 anos de efetivo exercício, até aí, óbvio, artigo 41 da nossa Constituição, né, onde aplica para os servidores da União, do Estado, DF, dos municípios, todos que são regidos pelo regime jurídico único, que são detentores de cargo efetivo, têm direito à estabilidade. Na verdade, muita gente fala até, tem direito à estabilidade, mas cuidado, na verdade a estabilidade é uma garantia, perfeito? É uma garantia de natureza funcional para os servidores não atrapalhar, na verdade, ter uma autonomia um pouco melhor em relação aos políticos, aos nossos agentes políticos, né? Por quê?
Muitas das vezes, os servidores mesmo, eles trabalham em áreas muito específicas na administração pública, como licitações, contratos, ordenamento de despesa, né? Então, tu imagina um servidor desses que não tivesse uma estabilidade, e aí, meu amigo, o político ia passar ele bonito, né? Ó, se você não fizer o que eu mando, eu vou o quê? Te exonerar. Então, na verdade, a estabilidade não foi feita para ser um direito, foi feita para ser uma garantia. E aí eu estava olhando, eu sou curioso pra caramba, né? Vi em grupos de WhatsApp falando, cadê? Deixa eu pegar aqui no meu celular, grupos, eu participo de grupos, né, no WhatsApp, e vi que tinha uma pesquisa no portal R7, né, que é o da Record, falando sobre o que você acha da estabilidade. Mas a pergunta, olha a pergunta aqui, cadê a pergunta? A pergunta, na sua opinião, o servidor público poderia ser demitido? Era essa a pergunta. E aí, olha aqui, ó. Era aqui, ó. A pergunta era essa. Dia 5, né, de novembro, às 16 horas, às 4 horas da tarde. Na sua opinião, o servidor público poderia ser demitido? Aqui era a pergunta. Sim ou não? Na sua opinião, o servidor público poderia ser demitido? Olha só, primeira coisa, eu não sei quem for o jornalista, não sei quem for o retardado, vamos dizer assim, né? Um maluco ou a pessoa, não sei, que eu não tenho conhecimento jurídico nenhum, sabe que o servidor público, ele pode ser demitido. Pode. Então, essa pergunta aqui é totalmente, primeiro, a pessoa que fez isso é totalmente, para mim, incompetente, né? No mínimo, a pessoa não tem conhecimento jurídico nenhum. Terceiro, ou ela tem má fé, né? Pode ser isso também, às vezes pode ser má fé também, né? E aí, ele perguntando, o servidor público poderia ser demitido? Sim ou não? Cara, o servidor público pode ser demitido. Tanto sentença penal condenatória, transitado de julgado, perda do cargo, demissão, né? Então, a gente tem aí, ou por ordem judicial, perfeito, né? Transitado de julgado, ordem transitada de julgada, processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa para ele, mas ele pode, né? E a primeira coisa é que a gente tem essas duas previsões. E a terceira, que é a avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar. O nosso Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, nunca um deputado ou um senador, na verdade acho que tem até tem projeto sim, desculpa, nunca não, tem um projeto de lei complementar para criar as regras de avaliação periódica de desempenho, perfeito? Mas isso foi mora legislativa, isso daí não é culpa do servidor, já poderia ser criado isso daí muito bem e falar que aqueles servidores que não têm bom atendimento, não tem aquela vontade de trabalhar, não tem aquela assiduidade, pode ser avaliado e pode gerar até mesmo a sua retirada do cargo. Aí, no caso, a lei prevê exoneração, não é demissão, porque demissão é penalidade, tá? Então, já tem que avisar o pessoal aí que, olha só, o servidor público poderia ser demitido? Demissão é penalidade. Isso a gente sabe que pode. Temos várias previsões aí e depois até eu vou puxar aqui mais ou menos uma estatística para ver quantos servidores foram demitidos no ano de 2019, entendeu? Então você vai ver que tem mais aí, deve ter o quê? Uns 300, 400 servidores públicos foram demitidos em 2019. Então a demissão ocorre, é forma de penalidade, tá? E a gente tem essas situações. E tanto é que no servidor público, previsão, por exemplo, no Estatuto Federal, fala que o servidor público pode ficar até mesmo numa quarentena e não pode voltar para a administração pública, coisa que não acontece na iniciativa privada. Então, essa forma de colocar aqui, né, no portal, eu li isso daqui, eu falei, meu Deus, eu não vou responder isso daqui. Isso daqui não tem que responder, né? É como se falasse assim, olha só, é como se estivesse perguntando assim, você acha legal e recomendável dar mamar para o seu filho? Pô, mas já não dá? Né? Poderia ser demitido? Ele pode ser demitido. Não tem que nem responder essa pergunta. Né? Então, aí eu vejo esse negócio aqui
e começa a ler assim, o pessoal botando, mas está 80%, o pessoal falando que pode. Ué, mas ele pode, sabe? Mas o teor da pergunta, né, a forma, aí tu vê que tem alguma coisa aí, né, um resquício da pergunta ser um pouco subjetiva exatamente para trazer um pouco, talvez, a população contra o servidor público. É isso que eu acho muito ruim, né? Na minha família tem servidores públicos, perfeito, servidores públicos que trabalharam mais de 40 anos de tempo de serviço público, né? Então, trabalharam muito nessa vida. Eu já trabalhei na iniciativa privada e hoje trabalho, sou servidor público, né? E na iniciativa privada eu nunca faltei, e no serviço público eu nunca faltei e nunca vou faltar, né? Esse é meu objetivo, óbvio. Tem que respeitar mesmo, tem que punir os servidores públicos que faltam, só que a gente vê um famoso caça às bruxas. Na verdade é essa. Começam a falar assim, olha só, começam a fazer pesquisa. Quanto ganha o servidor público em média? 8 mil reais, 10 mil reais. Quanto ganha da iniciativa privada? 2.300, 3 mil reais no máximo. Caramba, o servidor público tem que ganhar menos, né? Que é o segundo ponto da reforma, além da estabilidade, é a redução ou congelamento salarial, e tem a redução também da jornada para reduzir a remuneração do servidor público, né? E eu fico me perguntando, isso daí para os políticos não ocorre, já que não dá para ter uma redução de jornada de trabalho, já que o político trabalha de terça a quinta, né? Você vê os nossos deputados e senadores, às vezes eles discursam sozinhos ali no Congresso Nacional, porque em dezembro praticamente tem um recesso branco, né? Que eles falam. Já parece escolinha do professor Raimundo aquilo lá. Trabalham de fevereiro até julho, aí tem um recesso, né? Volta em agosto, para em dezembro. É isso que é maravilhosamente, eles não vão ter jornada, redução de jornada, porque não dá, né? Senão seria absurdo. Eles que têm verba indenizatória, auxílio paletó e um monte de coisa, e tanto é que se você pegar na Câmara, no site da Câmara do Senado, no portal da Transparência, você vai ver deputados e senadores gastando aí, no mínimo, 15 mil a 40 mil reais. Acho que a verba deles é até 38 mil, agora, salvo engano, né? E você vê, tem alguns que gastam tudo mesmo. Não sei, eu fico pensando até como é que eles conseguem gastar tudo, ainda com subsídio também nesse valor de 38 mil, né? Mas a culpa é do servidor. E aí entra todos os servidores nesse bolo, aqueles servidores que trabalham o dia inteiro, né, que atendem, que estão nas agências do INSS, no posto Detran, servidores da Polícia Civil, órgãos de segurança pública, guardas municipais, professores, médicos, enfermeiros, né, todos os profissionais da área de saúde, servidores públicos que trabalham o dia inteiro. Esses aí que entram no bolo e falam assim, não, esse daí que está ganhando 4, 5 mil reais, não, você que é o vilão, você que é o culpado, né? A sua aposentadoria é especial. Por quê? Porque você trabalha com raio-x. Você vai aposentar 5 anos mais cedo? Professor vai aposentar 5 anos mais cedo, né? Mas ninguém quer ter ali uma vida estressante como professor e trabalhar no CIEP dentro de comunidade, né? E aí você, caramba, o cara trabalha pra caramba todos os dias. E esse daí que está sendo o carrasco, o vilão do governo. Não é o cargo em comissão lá de assessoramento. Você acha que os seus deputados e senadores, eles têm lá as mídias sociais dele, que tem uns banners bonitos, né? Tem aqueles banners com a carinha dele e tal. Você acha que quem faz isso é uma gráfica que eles pagam? Não, são os assessores dele. Ele tem assessor ali, assessor de Facebook, assessor de Instagram, tudo isso pago pelo dinheiro do povo, né? E você vê aí alguns cargos no legislativo, cargo em comissão, para o cara ser assessorista e servir café, ganhando 12 mil reais. E esse daí que não, esse daí é servidor público, né? Bonitinho. E esse daí que faz os outros servidores públicos que ganham menos que isso entrar nessa roda de samba. Esse é o principal problema. Isso daí, eu estou falando aqui, para você, na verdade, você espalhar essa notícia, você ter uma consciência que o servidor público,
Ele, claro, eu estou falando para os servidores públicos que trabalham mesmo, que tem vontade de trabalhar, né, que quer, por exemplo, turma de polícia civil, o cara, não, professor, eu quero sim combater o crime, eu quero, tem gente que veste, eu até brinco falando que o cara já está vestindo a farda antes mesmo de passar no concurso, né, tem pessoas realmente que vale a pena, que tem esse objetivo, minha vida toda eu quis ser professor, quis ser médico, quis ser enfermeiro, quis trabalhar na área administrativa e conquistei minha vaga depois de 2, 3 anos de estudo, 4, 5 anos, e conquistei a minha vaga, sempre trabalhando também, né, na iniciativa privada, e aí consegui também passar no setor público. E hoje a gente fala, né, e o setor privado está pagando menos de 3 mil reais, enquanto o setor público paga 8, 9, 3 vezes mais, né? E aí eu começo a analisar que o governo está questionando isso e ele fecha os olhos para a famosa uberização do mercado, que a verdade é essa. Hoje a gente não tem mais trabalhadores e empregadores, nós temos hoje prestadores de serviço, que o cara está lá num trabalho informal, né, por um aplicativo, seja de carro, de moto, de bicicleta, de skate, já vi até o cara de skate também, né, no Uber, cara que eu achei até estranho, né, caraca, imagina, de skate, mano. E aí esse cara não paga previdência, não tem nenhum benefício assistencial, não tem nada, e tá ganhando ali R$ 1.200, trabalhando pra caramba. E aí o Estado, ao invés de tentar buscar mecanismos para essa pessoa levantar, né, e conseguir ganhar mais, claro que não é o cara ficar trabalhando 15 horas, 16 horas para ganhar mais, não é isso. Mas o objetivo é fortalecer o empregado, né, objetivando exatamente isso, de conquistar mais. Mas não, vamos colocar, já que ele está na lama, vamos pegar os servidores públicos e fazer o quê? Quem ganha 7 vai ganhar 3, para jogar também na lama junto com o outro, né? E isso daí que está me fazendo pensar muito em relação a tudo, né? Sobre isso que a gente está vendo aí. O STF, eu vi agora que o STF julgou a prisão em segunda instância, né? Ele voltou um entendimento que não poderia haver prisão em segunda instância. Perfeito. E aí fez a mudança, na verdade, ele no HC de 126.292 de 2016, ele deu a possibilidade de prender em segunda instância, agora ele já mudou isso e falou que não cabe mais prisão em segunda instância, tanto é que o professor Ismael aqui mandou, né, falando da aula dele, que ele tinha gravado a aula, e o STF já mudou o posicionamento. Teve um caso também que me intrigou muito, foi uma advogada que foi no STF, a advogada foi no STF e estava falando lá, né, estava fazendo lá a sua defesa, não sei, o seu posicionamento ali, não sei qual a situação que ela estava representando quem, mas ela falou ali, estava falando, e ela teve um momento que ela falou, né, vocês, tal, e aí o ministro Marco Aurélio interrompeu ali a prerrogativa dela, né, de falar, interrompeu, virou para a presidente do STF e falou, vocês. E aí a gente para e começa a ver que, na verdade, os que estão contra a sociedade, né, no caso, os ministros do STF, os políticos em geral, eles estão propriamente... primeira coisa, a melhor coisa que tem é você dividir a sociedade. Hoje o Brasil está totalmente dividido, né? A gente fala esquerda, direita, não sei o quê, aquela coisa toda. Primeira coisa, é maravilhosa uma sociedade dividida. Por quê? Porque o político cresce. A verdade é essa. Se você reparar, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, meu amigo, não vem me defender aqui político, colocar aqui no YouTube, não sei o quê. Não tem essa. Você vê que em todas as esferas de poder é só corrupção, é só gente ganhando no dinheiro público, ganhando em cima do dinheiro público, seja
nas 3 entidades, seja na União, nos estados DF, nos municípios, né? Seja nos 3 níveis ali do Brasil, nível de governamental, né? De organização do Estado. Então, e aí o ministro Marco Aurélio parou a advogada só para falar para a ministra que ele chamou a de vocês. E eu fiquei abismado e me lembrou uma vez que teve um caso de um juiz, né, que morava num condomínio, não sei em que lugar, e o porteiro, né, cumprimentava, você, o senhor, não sei o quê, e o juiz pediu para o porteiro chamar ele de Vossa Excelência, né? Por quê? Porque é juiz. Mas, meu filho, não estamos na audiência, né? Olha só, você bote sua toga no momento que você vai julgar. E segundo, a gente observa que a Vossa Excelência, como diz a OAB muito bem ali no seu posicionamento, Vossa Excelência é o povo que paga vocês aí para exatamente botar essa capa e julgar conforme a Constituição, né? Com a realidade social ali, aplicando os princípios gerais do direito, e muitas das vezes a gente vê encontros de ministros do STF com políticos no executivo, né? No legislativo. A gente vê mais encontros de ministros no STF, no Congresso, do que os próprios ministros reunindo em plenário. E aí tu começa a ver que tem coisa estranha ali, né? Então, claro, nunca você vai falar que temos pessoas de boa fé, de boa índole, honesta, se a gente tem uma sociedade também corrupta. Não adianta, não vai mudar, né? E aqui, outro ponto também que eu queria deixar claro, que eu estava falando aqui para vocês, né? Pessoal aí que está estudando, não pare de estudar, pelo contrário, continue estudando, o concurso não vai parar, isso daí pelo menos foi o que falou lá o secretário lá abaixo, né, do ministro da Economia. E não pare de estudar. Você pode ocupar sim um cargo público, né? Com estabilidade ou não, espero que com estabilidade até lá. Tomara que essa reforma administrativa não passe. Eu acho que é muito melhor a gente vindo fazendo reformas graduais, né, em cada ponto, do que uma só dando uma porretada. Eu não acho que esse é o objetivo, né? A gente tem aí reformas tributárias, reformas políticas, um monte de reformas que poderiam passar nesse governo, só que eu acho que eles estão querendo dar martelada logo, ao invés de analisar e lixar, né? Mas não pare de estudar, tá? Esse é meu posicionamento em relação a isso. A gente tem que ter um posicionamento, a gente não pode ficar em cima do muro, a gente tem que criticar sim, a gente tem que aplaudir também, tá? Quando é para aplaudir, tem que aplaudir. Quando é para criticar, tem que criticar, independente do viés político, independente do viés religioso, social, seja lá o que for, tá? Galera, forte abraço aí, uma excelente noite, tá? Eu gravei esse vídeo aqui à noite, de repente você escute ele de manhã, à tarde. Pode colocar aí nos comentários no YouTube o que você acha, tá? É sempre importante para mim ouvir crítica, posicionamento. Eu boto meu WhatsApp, meu e-mail, tudo liberado, até no site mesmo, para exatamente as pessoas estarem falando diretamente comigo, ouvir da minha voz, do meu áudio, o que eu acho a respeito, tá? Quando eu puder responder, claro, tem muitas perguntas, né? A gente tem grupo da família, grupo dos amigos, grupo do futebol, grupo da zoação, né? Grupo de estudo, isso daí faz parte, tá? Bons estudos aí, estude, foque, às vezes deixa esses comentários, né, que você vê para lá, deixa, ainda não foi votado nada, isso daí é apenas uma análise, todo posicionamento político tem um conflito, uma briga, né, ainda discussões de ponderações, vamos dizer assim. Continue estudando, foque na Polícia Civil, INSS, TJ, PGE, vai sair muito concurso esse ano, né? Ano que vem, na verdade, esse ano já teve bastante concurso, está tendo bastante concurso, ano que vem ainda vai ter mais ainda. Continue estudando, mantendo foco, no que puder ajudar, eu vou estar ajudando ao máximo possível. Beleza, galera? Uma boa noite a todos aí, um forte abraço.